Olá, boa tarde. A TV Tribuna dá início hoje à série de entrevistas com os candidatos ao governo do Espírito Santo. A partir de agora, todos em igualdade de condição terão a oportunidade de expor ideias, falar dos projetos que desenvolveram e que pretendem colocar em prática caso seja eleito. Participam todos os candidatos que tiveram a candidatura registrada no TRE. São eles, na ordem de sorteio, promovido na sede da Rede Tribuna, na presença dos assessores dos políticos. Em primeiro, André Moreira, do PSOL, depois Rose de Freitas, do Podemos, Jaqueline Rocha, do PT, Renato Casagrande, do PSB, Carlos Manato, do PSL e Aridelmo Teixeira, do PTB. Serão 20 minutos de conversa para você conhecer melhor quem está pedindo o seu voto. E aqui comigo hoje, abrindo a série de entrevistas, o candidato André Moreira, do PSOL. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Jorge. Boa tarde a todos da tribuna e boa tarde ao nosso espectador aí, nosso eleitor, né? Nosso eleitor capixaba. Boa tarde a todos. O senhor passou por uma cirurgia, né, na quinta-feira, de retirada da vesícula. Já está tudo certo? Certo. Já estamos na luta, né? A gente não pode parar porque a vida impõe a gente esses compromissos. Então, com cuidado, mas já estou na campanha. Aproveitando esse tema, saúde, candidato, o plano de governo do senhor diz que os hospitais do interior servem apenas de ambulância para os hospitais da capital, né, já que não tem uma estrutura adequada. Os pacientes vêm para a Vitória para serem tratados. Sim. O que o senhor pretende fazer em relação a isso? A gente precisa, e obviamente a gente precisa mudar a estrutura econômica do Estado do Espírito Santo para fazer isso, mas para responder de uma forma direta, a gente precisa criar núcleos de saúde nesses polos, né, nos polos do Espírito Santo, tanto no sul, no norte, quanto na região serrana. E nesses núcleos você tem que ter grandes estruturas, grandes hospitais que possam dar conta do atendimento do capixaba que reside naquela região. Ele não pode correr o risco de ter que sair de Cachoeiro, de Conceição da Barra, para ter que vir à Vitória para receber um tratamento adequado. Então, a descentralização do serviço de saúde pressupõe a construção de estruturas de saúde nesses polos para que essas pessoas possam ter o atendimento adequado com menos tempo, porque às vezes o tempo é o definidor da saúde e da vida da pessoa que vai ser atendida. Agora, um outro problema também que a gente vê muito, a gente coloca muito isso no jornal, é a questão dos exames especializados. As prefeituras, quando não conseguem fazer, diz que o Estado não oferece esse exame, tem uma cota para isso. Esses polos que o senhor disse agora, vão servir para isso também? A primeira coisa é conseguir construir estruturas, aparelhos de saúde que deem conta desse atendimento, que é o atendimento de urgência que talvez seja o mais complicado, mas é óbvio, a construção desses polos pressupõe uma organização na mesma qualidade que está organizado na região metropolitana de Vitória. Então, efetivamente, nós precisamos no desenvolver dessa estrutura, que primeiro vai fazer o atendimento mais emergencial e aquele atendimento ambulatorial que é a maior demanda, também as especialidades vão ser construídas aí no tempo, porque isso demanda um tempo, demanda verba, e para a gente conseguir essa verba, nós precisamos alterar o modelo de desenvolvimento econômico do Estado do Espírito Santo. Candidato, sobre a questão das drogas, o debate é amplo, a gente sabe, o seu programa aborda, entre outras ações, rever as ações na área de segurança pública quando o assunto se refere ao tráfico, discutindo com as forças de segurança o seu real papel na questão. Qual seria esse real papel, uma vez que a própria liderança da segurança afirma que eles prendem o bandido e depois soltam pelo mesmo crime? Veja só, a política de drogas do Brasil é uma política genocida. A gente sabe quem está morrendo. São negros, pobres de periferia, né? E não é nossa competência, mas se houvesse aquilo que a gente defende em nível nacional, se houvesse a liberação das drogas, a gente teria uma queda enorme no número de mortes relacionadas ao tráfico, porque o tráfico já não seria mais, do ponto de vista financeiro, interessante. Essa moça que morreu agora, que vocês deram a informação, talvez não fosse vítima de uma situação de drogas, de uma violência relacionada a drogas, porque a gente viu nos países que houve a liberação, houve uma diminuição instantânea da violência relacionada a drogas. A gente pode ter o Uruguai como uma prova disso.
Então, a grande questão é a seguinte: é óbvio que a polícia vai ter que continuar aprendendo, mas a função não é uma função de guerra ao traficante, de guerra àquela população que está lá, porque não só aqueles que estão envolvidos no comércio de drogas são atingidos. A população no entorno daquilo ali é marginalizada da mesma forma. Então, é preciso conversar, sim, de uma forma franca, com o aparelho de segurança do Estado, para que ele seja um garantidor de direitos daquela população que está lá e que dê, obviamente, aquela pessoa que eventualmente está envolvida no tráfico, e muitas vezes são, inclusive, adolescentes, crianças e adolescentes, cada vez mais cedo entrando nesse processo, o reconhecimento de que essas pessoas têm uma dignidade, especialmente as crianças e adolescentes, que tem que ser respeitada a condição de evolução delas, não quer dizer que elas não vão responder, mas tem que responder estritamente no limite da lei, sem escracho, sem violação, sem morte, porque também é uma morte relacionada a esse combate. Então, nós não queremos nada disso, nós vamos ter uma discussão muito grande sobre isso, porque um Estado como o Espírito Santo, que precisa de mão de obra, precisa crescer, não pode estar matando a sua juventude como forma de combater o tráfico, porque isso realmente não tem resolvido nem o problema da violência e está deixando o Estado numa condição terrível. Nós temos aí, durante muitos anos, aparecemos entre os 5 maiores estados em morte de adolescentes e jovens, especialmente os negros da periferia. Então, na avaliação do senhor, é preciso liberar as drogas? A ONU já decidiu isso. A ONU já sabe que aquela guerra às drogas que foi criada pelos Estados Unidos lá na década de 70 deu errado. Mas isso não é uma questão que a gente vai resolver no plano do governo estadual. Qual é o plano do governo estadual? Nós temos que dar o quê? Uma política de segurança que seja democrática, cidadã, que cumpra a lei. Nada mais, nada menos. É cumprir a lei. A lei já estabelece qual é o tipo de tratamento que se dá ao adolescente envolvido com a situação de ilegalidade, na situação de infringência à lei. A lei já diz o que o adulto que está envolvido na questão do tráfico tem que responder. Nada além disso. Com a dignidade, garantida a dignidade a todas as pessoas, independente dessa questão de estarem cometendo ou não cometendo crime, porque quem define isso é o judiciário no final de um processo. Não pode ser o policial a julgar o sujeito ali, e especialmente quando a situação recai na morte de alguém, porque se a pessoa morre, ela não pode nem se defender para efetivamente ela ser sancionada. Então, nós não queremos uma política genocida. Nossa política é uma política dentro dos limites estritos da lei, da legalidade. O Anuário da Violência de 2018 mostra que vem acontecendo uma redução no número de homicídios no Espírito Santo. Por outro lado, a gente vê que cresce o número de roubos, assaltos, furtos a pessoas em rua, em pontos de ônibus, né, levando celulares das pessoas que vão trabalhar logo cedo. E essas pessoas com esse crime considerado de menor monta, podemos dizer assim, eles acabam sendo presos e liberados. Eu volto a perguntar para o senhor, como o senhor avalia essa situação? Porque parece pequeno para a lei, mas a pessoa que sofre esse tipo de ação da bandidagem fica com sérios problemas. Jorge, primeiro eu tenho que dizer o seguinte: essa redução que é eventual e não é fruto de uma política constante da redução das mortes, você tem um destaque que eu quero fazer, tá? O destaque é: reduziu-se em alguma monta o número de homicídios no Estado, mas essa redução aumenta lá para 2012, volta a cair, volta a crescer, mas quando a gente faz o destaque das pessoas negras da periferia, essa redução não se verifica. Inclusive, em alguns momentos, os negros morreram mais, e já morrem muito mais, 3, 4, 5 vezes, quase 5 vezes mais do que os brancos. Mas essa redução no número total não representou a redução nesse número. Então, no número de mortes de negros, especialmente os moradores dos bairros mais pobres. Mas aí eu quero te dizer o seguinte: não é verdade que a gente prende pouco. O Estado do Espírito Santo já está com superlotação. O Brasil é o 4º ou 3º, dependendo do critério que você usa para identificar o número de pessoas sofrendo a ação do sistema de justiça, do sistema prisional. A 4ª ou 3ª população do mundo. Então, essa ideia de que as pessoas são soltas não é verdade. Eu fui militante nessa área de direitos humanos há muito tempo e vi gente que passou o tempo da prisão continuando lá dentro do sistema porque a burocracia não o permitia sair. Mais de 40% do nosso total de presos hoje ainda é preso provisório, que não foi julgado. É preciso julgar, nós temos um judiciário que é caro, extremamente caro,
né? A gente tem um dos judiciários mais caros do mundo que precisa dar conta de dar o direito do cidadão de se fazer, de ter um processo e de sair dentro do tempo regular de um processo. Agora, o fato concreto é o seguinte: toda vez que houver, que há uma situação de precária na economia, o tal crime patrimonial começa a reaparecer. Então, para isso, nós só temos uma saída: melhorar as condições de vida de todos e todas as capixabas. Ok, candidato. Bom, a gente tem um rápido quadro aqui antes de ir para o break, que eu vou pedir para soltar a vinheta. O que meu candidato pensa sobre? Vamos lá. Então tá, vamos fazer a pergunta. O que o candidato pensa sobre, rapidamente, em 30 segundos, greve da PM em fevereiro de 2017? Precisamos conversar. Aquilo foi uma demonstração de que as coisas estão muito ruins no serviço público. Preciso conversar com os praças, eles foram os mais prejudicados, e isso vai ser uma proposta nossa de governo, conversar com os praças e melhorar as condições de trabalho e de remuneração deles. Ok, candidato. Bom, aqui nossa primeira parte da entrevista, nós vamos a um intervalo. Aguarde para continuar conhecendo melhor as propostas do candidato ao governo do Espírito Santo, André Moreira, do PSOL. A gente já volta. Estamos de volta com o candidato ao governo do Espírito Santo, André Moreira, do PSOL. Candidato, o senhor diz no seu programa que o programa Escola Viva do governo é, abre aspas, uma maldade, fecha aspas. O senhor é contra o ensino em tempo integral ou acredita que isso deve ser feito de outra forma? Esse é uma grande conquista da esquerda brasileira, que com o Brizola, lá no Rio de Janeiro, criou os CIEPs, que eram de tempo integral. Mas o Escola Viva foi imposto de uma forma autoritária aos estudantes e às famílias, e teve dois efeitos muito ruins. O primeiro foi desterritorializar o jovem da região urbana. Você imagina que alguns meninos tiveram que deixar de ir para a escola porque não podiam ficar numa escola de tempo integral porque precisavam trabalhar. E isso a gente não quer. E alguns tiveram que ir para escolas em bairros que, por conta dessa violência gerada pelo tráfico, eles não podiam entrar. O efeito do Escola Viva foi tão danoso, tão perverso, e a forma de imposição foi tão antidemocrática e ditatorial, que no interior, alunos que trabalhavam com os pais no trabalho rural, nas suas pequenas propriedades, tiveram que escolher entre continuar trabalhando e ir para a escola. E continuaram trabalhando porque é natural do aluno do interior. Tanto que houve em Afonso Cláudio, houve uma revolta da população contra o modelo da Escola Viva. Então, é preciso garantir o acesso progressivo dos estudantes a uma escola de tempo integral, mas respeitando a condição real econômica desses estudantes, porque se a gente fizer de outra forma, vira autoritarismo e a Escola Viva foi reprovada pelo autoritarismo. Se o senhor entrasse no governo agora, o que o senhor faria com o programa? Primeiro que precisa, quer dizer, não haveria Escola Viva porque essa é uma marca que é a escola da morte. Na verdade, essa escola matou outras escolas do campo em especial, morreram por conta da Escola Viva. Isso tem que ser discutido nas comunidades escolares. A comunidade escolar tem uma necessidade específica que ela vai definir. Você imagina, existe, por exemplo, a comunidade dos trabalhadores rurais, que tem uma pedagogia específica, que é a pedagogia da alternância. É outra lógica. E geralmente essas comunidades, por exemplo, da pedagogia de alternância, tem um número as avaliações dos estudantes nesse tipo de escola, esse tipo de pedagogia, é melhor do que a da escola regular. Então, por que não aprender com a comunidade escolar, saber o que ela precisa e criar um modelo de educação que é adequado à realidade do aluno e adequado à realidade dos pais dos alunos? O senhor propõe também eleição direta para diretores das escolas estaduais e também a criação de uma universidade estadual. Como seria feito isso? Um dos programas aí do governo, que eu acho que a Nossa Bolsa já deveria, foi gasto dinheiro nesse programa Nossa Bolsa, que dava para a gente ter uma universidade estadual já montada no estado do Espírito Santo. Inclusive porque, como a gente precisa aprofundar a formação de pessoal em algumas áreas
importantes agora nesse momento, principalmente tecnologia da informação, essa universidade seria fantástica. Ela nos propiciaria um salto na qualidade do nosso parque industrial, que é preciso fazer nesse momento. Nós temos tecnologia para isso e não temos escola para ensinar os capixabas essa tecnologia. E a questão a outra pergunta que você fez era... A questão é sobre a eleição direta para diretores. A eleição direta, isso daí estava na Constituição do Estado do Espírito Santo e foi retirado. Isso é um direito dos estudantes das comunidades escolares, dos pais de alunos, elegerem seus diretores. Porque senão o diretor vira um cargo político de algum deputado, vira um cargo político que o governador quer colocar alguém ali para ser cabo eleitoral, ou do governador ou de alguma base de apoio dele na Assembleia, e isso não interessa para a educação. O que interessa para a educação é a garantia de uma educação democrática, que pressupõe a decisão da própria comunidade escolar sobre as estruturas da escola e, obviamente, sobre quem dirige a escola. Bom, vamos saber mais um pouquinho aí o que o meu candidato pensa sobre. Roda a vinheta. O que André Moreira pensa sobre a greve dos caminhoneiros? Os caminhoneiros foram a primeira categoria de trabalhadores precarizadas no Brasil, assim, de uma forma grave, lá ainda no governo de Fernando Henrique. Foi tão precário que eles não têm mais nenhum vínculo de trabalho, os vínculos de trabalho são todos informais. E essa categoria sentiu um baque enorme por conta de uma política neoliberal de aumento de preço do combustível com base na variação do preço do mercado internacional. Isso mostra que só o comando do Estado especialmente sobre as riquezas minerais básicas, importantes como petróleo, como aço, como uma série de riquezas minerais que a gente tem que usar para o nosso desenvolvimento, podem garantir um desenvolvimento adequado da sociedade. Se a política da Petrobras não fosse de vincular o valor do aumento da gasolina ao mercado internacional, a gente não teria, naquele mês da greve, foram 5 ou 6 aumentos só naquele mês. E a gente não teria lançado a greve. Agora, é preciso entender isso. O liberalismo cria esse tipo de condição. Coloca o trabalhador, inclusive, às vezes, contra o interesse dele próprio, pedindo redução de impostos que são usados lá na Previdência, impostos que vão garantir a educação. Eles quiseram redução de impostos para poderem continuar trabalhando, mas a grande verdade é que é o controle efetivo do preço da gasolina, que é um bem básico para o desenvolvimento de todas as atividades econômicas, é que deveria estar sob o comando do Estado, como acabou tendo que voltar a ser. Então, o liberalismo foi vencido naquela greve. O que André Moreira pensa sobre a liberação do porte de arma? A gente tem um dos países que mais mata pessoas, né? A gente chegou a 60 mil mortes. E as mortes por arma de fogo só vêm se ampliando. A participação da arma de fogo nas mortes vem ampliando ano a ano. Houve só uma caída lá na época do Estatuto de Desarmamento, mas o fato concreto é que a gente teve agora a questão de um policial que numa briga um policial, né? Na boate, deu um tiro contra o segurança e acertou uma moça. A arma de fogo é feita para matar. Só quem deve utilizar é policial e, assim mesmo, dentro de condições específicas, quando está trabalhando e quando está fora do trabalho, o cara tem que ter uma capacidade emocional adequada a estar portando arma. Aumentar o porte de arma de fogo, porque comprar e ter dentro de casa é permitido, está previsto na legislação, mas o porte em área pública de arma de fogo é aumentar o número de mortes num país em que a morte já é a regra. Candidato, vamos falar um pouco de transporte? O senhor diz, no seu programa, que pretende, junto com os municípios, fazer uma rede de ciclovias e até mesmo colocar linhas de ônibus circulando 24 horas. Como seria isso? E eu pergunto mais ainda, como o senhor avalia essa faixa exclusiva para ônibus e táxis implantado na capital? A gente não tem saída, infelizmente, se não for colocar o transporte do ponto de vista de um transporte de massas. A gente tem que criar estruturas de transporte de massa e tem que criar estruturas para esse transporte, vamos chamar ele de verde, né? Que é a bicicleta, que é a pessoa que se locomove a pé, mas que tem que se locomover com segurança, porque hoje um ciclista, em certas partes daqui da cidade, até da Grande Vitória, se coloca em risco de morte, né?
toda vez que tenta, né, que vai utilizar a bicicleta para ir para o seu trabalho, para voltar para casa, para ir para o lazer. Então, a gente está numa capital cuja situação de bloqueio no trânsito, de engarrafamento, já vem crescendo ano a ano, há 2 horários em que é impossível chegar, e a gente então tem que criar um transporte de massa que leve rapidamente o trabalhador para casa nesses horários de pico e abrir espaços para esses transportes que a gente chama de transportes verdes, que são a bicicleta, o andar a pé e todas as outras formas de transporte que as pessoas usam normalmente. E para isso nós temos que tirar o transporte da mão da iniciativa privada. Tem que ser público e público de verdade. Candidato, vou pedir, imaginar que o senhor está num debate, só tem 1 minuto e 20 para responder. O senhor defende a desmilitarização da polícia. Por quê? Polícia de ciclo único. Uma polícia, porque o modelo de polícia militar não serve nem mais para os militares, nem mais para os policiais. Eles sabem muito bem disso, especialmente os praças que estão submetidos a um regime disciplinar extremamente duro e, às vezes, para fazer coisas certas, eles se submetem a tomar a punição dos seus superiores. Então, a nossa proposta é a chamada polícia de ciclo único, que começa no policiamento ostensivo e que acaba lá na investigação criminal. Isso numa polícia só de natureza civil. Não é acabar com os policiais, é colocá-los num regime civil de polícia de ciclo único, como existe em vários locais no mundo. Bom, agora o senhor tem 40 segundos para as considerações finais. Bem, a gente é o PSOL. O PSOL é um partido que não está envolvido em nenhuma situação dessa de corrupção aí que vocês viram nesses últimos anos. É um partido que defende socialismo, um partido que defende ideais de esquerda, e nós estamos dizendo para o eleitor capixaba o seguinte: só medidas socializantes, só medidas com respeito ao serviço público, que o serviço público é o serviço que é utilizado pela maior parte da população capixaba, seja na educação, seja na saúde. Só o respeito a esse serviço vai mudar a condição do capixaba. Então, a gente pede o voto no PSOL, André Moreira, 50, no dia 7 de outubro. Candidato, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Jorge. Bom, a gente encerra aqui a entrevista com o candidato ao governo do Espírito Santo, André Moreira, do PSOL. Amanhã vamos receber a candidata Rose de Freitas, logo após o TN1. É a Rede Tribuna contribuindo para o processo democrático. Não deixe de ver. E agora você vai ficar com a Débora Moraes e o Ronda Geral. Até amanhã.